Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça a nossa fé. Vamos orar para começar mais um estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos abençoe cada dia mais. E nos ajude no entendimento da sua palavra. E me ajude a transmiti-la para que teus filhos possam entendê-la. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe por mais um dia, mais uma terça-feira, mais um começo de mês, né? Mais um mês, pelo mês de outubro, né? De 2023. Então, o título do nosso estudo de hoje é As 10 Tribos de Israel. Onde está as 10 tribos de Israel? Onde estão, né, as 10 tribos de Israel? Quem são hoje, nos nossos dias, as 10 tribos de Israel? O Novo Testamento fala sobre este assunto, sobre as 10 tribos de Israel, sobre os judeus. Será que o Novo Testamento fala sobre isso? Então, nós vamos para o livro de Oséias, capítulo 1. Então, Oséias, capítulo 1, nos fala das duas casas da nação de Israel, né? As duas casas, são os dois reinos. São as 10 tribos, mais as duas tribos, né? 10 tribos de Israel e as duas tribos de Judá. Então, em Oséias 1, nos diz o seguinte. Oséias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, aqui o capítulo 1 de Oséias está falando das duas casas de Israel, que são as 10 tribos de Israel, que formam o reino de Israel, que são os samaritanos, mas também as duas tribos de Israel, que formam o reino de Judá, que são os judeus, né, a região da Judéia. Então, Oséias 1 fala dos reis, tanto do reino de Judá como do reino de Israel, que nós hoje chamamos de casa, né, não é mais reino. Tanto o reino de Judá como o reino de Israel se afastaram do seu Criador. Muitos dos reis de Judá e também de Israel se tornaram idólatras. E estes reis levaram o povo dos seus reinos também à idolatria. Levando a nação a se afastar do seu Criador. Então, tanto o reino de Israel como o reino de Judá se afastaram de Deus, né, do seu Criador, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O versículo 2 de Oséias diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, o que é que Deus manda Oséias, o profeta Oséias, fazer? Deus manda Oséias ir se casar com uma mulher de prostituição.
Disse, pois, o Senhor a Osés: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Deus manda Oséias se casar com uma mulher de prostituição para ter filhos de prostituição. Oséias se casa com uma mulher de prostituição e, tendo filho de prostituição, significa que Deus estava mandando Oséias fazer aquilo porque representava a nação, a terra de Israel na prostituição. Então, a nação de Israel havia se tornado uma prostituta. E os filhos que estavam vindo dela eram filhos não dele, Deus, mas frutos da sua prostituição. Prostituição de quem? Da mulher, da nação. Ou melhor, toda a nação de Israel, tanto o reino de Judá como o reino de Israel, haviam se desviado do seu Deus, do seu esposo, para se relacionar com outros deuses, com os deuses dos gentios. Aqui em João 4, do 20 ao 22, os samaritanos, quando Jesus veio ali conversar com aquela mulher samaritana, os samaritanos ainda estavam na idolatria. Então, aqui em João, capítulo 4, vou ler bem aqui, João 4, versículo 20 e ao 22, nos diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, os samaritanos, que é o reino de Israel, a casa de Israel, viviam ainda afastados do seu Criador. Eles viviam afastados de Deus, ainda estavam na idolatria. Então, o povo de Israel, o reino de Israel, se afastou de Deus e morreu espiritualmente. Então, as gerações dos judeus que iam nascendo não eram filhos de Deus. Ou melhor, estas novas gerações não adoravam ao Deus dos seus antepassados. Eles eram ensinados a adorarem os deuses dos gentios, não o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, as gerações dos judeus que ia nascendo, essa nova geração não ia adorando o Deus eterno. Eles iam nascendo e iam aprendendo a adorar os ídolos dos gentios, os deuses dos gentios, né? Os deuses dos pagãos. Por isso, o casamento de Oséias com uma prostituta e tendo filhos de prostituição representa o Pai eterno casado com a nação de Israel, que se tornou prostituta e tinha filhos de prostituição. Então, Deus era casado com Israel, era o seu esposo, mas a nação de Israel estava adorando outros deuses. Toda a nação, o reino de Israel e o reino de Judá estavam na idolatria. E os filhos que a nação estava tendo, esses filhos não estavam adorando o Pai eterno. Eles estavam adorando os deuses dos gentios. Eles estavam adorando muitos outros deuses, né? Menos o Deus eterno.
Então, os filhos que a nação de Israel estava dando, não era para Deus, não era para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pois estas pessoas não adoravam a ele Deus e nem lhe serviam. Elas adoravam, era os ídolos, era Satanás. Então, esses filhos que vinham nascendo e aprendendo a adorar os ídolos das outras nações, estavam se esquecendo do seu Criador, do seu Deus. Então, toda a nação de Israel se afastou de Deus. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Esta Israel que conhecemos hoje, que não é toda a nação de Israel, mas somente o reino de Judá, eles também não estão gerando filhos para o Pai Eterno, pois rejeitaram e ainda rejeitam o Filho de Deus como seu Messias, como seu Salvador. Então, o reino de Judá, hoje, que nós chamamos de nação de Israel, eles ainda vivem afastados de Deus, eles ainda vivem servindo outros deuses. Que Deus? O Deus Mamon, o Deus do dinheiro, outros deuses, vivem servindo os rabinos, seguem outras leis, menos o Deus eterno. Jesus veio e eles não receberam Jesus. Em Oséias 1:3 nos diz assim: foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Espalhar, estou pegando aqui errado, filha de Diplaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, a mulher que Oséias escolheu para si era Gomer. E Gomer, versículo 4, deu à luz um filho, e Deus mandou botar o nome desse filho de Jezreel. Deus estava dizendo que iria castigar através do sangue de Jezreel a casa de Jeú. Quem é Jeú? Está lá em 2 Reis, capítulo 9. Jeú foi o rei que matou todos os seus irmãos para poder tomar posse do reino. Então ele trouxe um mal para Israel, para o reino de Israel. E agora, através de Jezreel, Deus iria punir. Deus iria trazer justiça para o sangue como é que se diz? Iria ser justo com aqueles que Jeú matou, não é? Então, o que significa Jezreel? Jezreel. Para muitos significa somente de semente de Deus, desculpa. Então, Jezreel, para muitos, né? Para muitas pessoas, muitos teólogos, né? Significa semente de Deus, ou melhor, Deus iria semear uma nova semente, uma nova palavra, diferente da palavra que o povo estava seguindo, pois o povo estava seguindo a palavra de engano, a palavra mentirosa. O povo vivia na idolatria e precisava de uma nova semeadura, ou melhor, de uma nova palavra, de uma nova palavra de salvação. O povo estava precisando de uma palavra de salvação, porque a palavra que eles estavam seguindo era a palavra de maldição, era de engano, eles estavam na idolatria, eles estavam
servindo a Satanás, não o Pai eterno. E quem iria fazer isso seria o filho Jezreel, do filho de Oséias, que Deus mandou botar o nome de Jezreel, que é o reino de Israel. Então, Jezreel representa, significa o reino de Israel, a casa de Israel, ou melhor, o reino de Israel, a casa de Israel, que iria destruir a semente de Jeú, aquele rei que matou todos os seus irmãos para tomar posse do reino, e semear uma nova semente, a semente de Jesus. Então, Deus iria punir, né, através de Jezreel, o sangue daqueles que Jeú derramou. Aqui em Mateus 13, do versículo do 1 ao 23, Jesus fala desta nova semeadura. Que semeadura é esta? A palavra dele. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus semeou uma nova palavra. Jesus fez uma nova aliança com seu povo. Era Jezreel, ou melhor, o reino de Israel, que iria levar para todo Israel e para todo o mundo a nova semente, a semente de vida, a palavra de Jesus. Então seria o reino de Israel, as 10 tribos ou 11 tribos de Israel, que iria levar para todo mundo a mensagem de salvação, a nova semente, a nova palavra que Jesus mostrou aqui em Mateus 13, do 1 ao 23. É a palavra, então era o reino de Israel, ou a casa de Israel, que iria levar para todo Israel, para todo Judá, para todo Samaria, para todo mundo, a nova semente de Deus, a nova palavra, palavra de salvação, palavra de fé. Agora a mensagem seria da graça. Então, em Oséias, versículo 5, nos diz o seguinte: e naqueles dias quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, aqui Deus está dizendo que no dia em que semeasse esta nova semente em Jezreel, Deus quebraria o arco de Jezreel, ou melhor, as armas do reino de Israel não seriam mais armas humanas, mas sim espirituais. Aqui no João capítulo 4, Efésios 6,12, Paulo diz que a nossa armadura não é do jeito da armadura dos exércitos humanos. Ele diz que nós lutamos, a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é física, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as potestades, os poderes, os dominadores que ficam nos ares. Então são contra os demônios, e precisamos estar preparados com a armadura de Deus. Então, Deus está dizendo que Jezreel não ia lutar com as armas, não ia ter mais reino, não ia ter mais o reino de Israel iria deixar de existir. Deus não ia mais permitir que o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, tivesse mais reino. Aqui no versículo 6 ele diz o seguinte: e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Ló-Ruama,
porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então, Oséias teve outro filho, uma filha agora. Ele teve uma filha com Gomer. E Deus mandou colocar o nome dela de Lo-ruama. Em outra tradução é desfavorecida. O que significa desfavorecido ou Lo-ruama? Significa que Deus não iria mais perdoar Israel. Ou melhor, Deus não iria mais perdoar este Israel terreno, esta casa de Israel terrena que sempre teve a disposição de andar no erro, na idolatria, abandonando o seu Deus. Então Deus não ia mais perdoar. Este reino terreno seria desfeito, deixaria de existir como reino. Então as 10 tribos de Israel não iria ter mais reino na terra de Israel. Eles iriam deixar de existir como reino. O único que iria ser reino era o reino de Judá, era a casa de Judá. A casa de Judá continuaria com o seu reino. Então, ainda hoje eles têm o reino, eles estão lá na terra de Israel. O reino de Judá ainda está lá. Nós chamamos de Israel, mas ali é o reino de Judá. O reino de Israel não existe mais. As 10 tribos de Israel não existem mais. Então, não existe mais como reino, mas como tribo existe, pois está espalhada por todo o mundo. Em Ezequiel 23, 9 ao 10, nos diz o seguinte. Ezequiel 23, versículo 9, nos diz o seguinte: portanto, entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamoraram. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Tornou-se falada entre as mulheres e sobre ela executaram os juízos. Então aqui Deus está falando do reino de Israel. Então Deus está dizendo que o reino de Israel foi levado como escravos, os filhos e as filhas foram levados como escravos para a Síria. E o restante que ficou em Samaria, eles foram mortos espiritualmente. Então eles foram, diz aqui, mas a ela mataram a espada. Então o reino de Israel foi morto espiritualmente. Eles deixaram de existir como reino. Agora passou a ser apenas um povo. O reino de Israel morreu para Deus. Deus se divorciou deste reino. Deus agora não era mais esposo do reino de Israel, da casa de Israel, porque eles se afastaram de Deus e se tornaram completamente idólatras. E a Síria levou os jovens, os moços, os filhos e as filhas para a Síria. E os que ficaram lá na região de Samaria, eles morreram espiritualmente. Por isso que quando Jesus veio, estava conversando com aquela mulher samaritana à beira daquele poço, ela diz: os nossos pais, os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, os judeus, diz que é em Jerusalém, é no templo que se deve adorar. Então Jesus diz para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Por quê? Porque os samaritanos eram as 10 tribos de Israel.
e eles tinham se afastado de Deus. E agora eles estavam adorando um Deus que não era o Deus deles. Eles estavam adorando os deuses que eles não conheciam. Então, o Deus, eles só tinham um Deus, era o Deus Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles adoravam os deuses dos gentios, porque os samaritanos, as 10 tribos de Israel, se tornaram gentis e se afastaram de Deus e morreram espiritualmente. Quando Jesus veio, eles estavam mortos espiritualmente, se tornaram gentios, e havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Eles não se gostavam, porque os samaritanos, que são as 10 tribos de Israel, estavam misturados com os gentios, e os judeus não queriam, porque os judeus não se misturaram com outras nações, apesar de estarem afastados de Deus, mas eles tinham a Torá, eles tinham as leis, eles tinham o templo, eles estavam ali naquelas cerimoniais, mesmo não tendo Deus mais como centro da vida deles. Mas os samaritanos só não tinham mais nada disso, eles só tinham os ídolos. Então aqui Deus, em Ezequiel 23, 9 a 10, está mostrando que os samaritanos, as 10 tribos de Israel, morreram espiritualmente e se afastaram de Deus. É por isso que ele está falando aqui para Oséias que ele não iria mais perdoar o reino de Israel. Quer dizer, Deus não perdoou mais, eles deixaram de ser reino e se tornaram escravos das outras nações, os filhos deles. E eles que ficaram na região se tornaram mortos espiritualmente porque deixaram o seu Criador para adorar outros deuses. E quando nós fazemos isto, meus irmãos, nós também caímos no mesmo erro aqui do reino de Israel. Então, em Ezequiel 23, do 9 ao 10, o reino de Israel deixou de ser um reino e se tornou escravo e morto espiritualmente. Se tornou um povo gentil. Aí é onde está, não é? Gentil não tem o Deus de Abraão como seu Deus. Eles adoram muitos deuses. E foi assim que o reino de Israel se tornou. Em Oséias, capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte. Oséias 1, 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então aqui Deus está dizendo que do reino de Judá ele vai se compadecer. Deus ele fez uma aliança com Davi, disse que no trono de Davi nunca iria faltar alguém para se sentar. Então, por isso, o reino de Judá nunca deixou de existir, mas o reino de Israel deixou de existir. Então, mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Então, o reino de Judá será salvo não pela a força humana, não pelas forças das armas, não pelo o seu exército humano, mas é o próprio Deus quem vai salvar Judá, esse Israel que chamamos hoje, né? Então Deus se compadece da casa de Judá para que ela nunca deixe de existir na terra como uma nação terrena de Deus. Esta nação que chamamos de nação de Israel é apenas o reino ou casa de Judá, pois a casa de Israel deixou de existir nesta terra como reino terreno. Ainda no versículo 7, Deus diz que ele mesmo é quem irá salvar o reino de Judá. Ele não salvará Judá com as armas humanas, mas ele mesmo é quem vai salvar. Por isso ele diz aqui
nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então Deus está dizendo, não vou salvar com o exército da terra. Eu mesmo vou salvar. Aqui em Zacarias 12, do 10 ao 14, nos diz assim. Então aqui nos diz como Deus irá salvar o reino de Judá. Versículo 12, do 10 ao 14, diz, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então Deus vai derramar um espírito de graça, de misericórdia. E o povo judeu vai olhar para ele, vai entender que era Jesus. E eles vão se arrepender. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará cada família, a parte a família da casa de Davi, a parte suas mulheres, a parte a família da casa de Natã, e assim ele vai falando. Então todos vão prantear, vão chorar, vão se arrepender, porque quem vai salvar eles é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Aqui no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus vem para lutar contra o anticristo e o seu sistema e derrotar e livrar o reino de Judá das mãos do inimigo. Em Oséias 8, diz o seguinte: e depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, Oséias teve um outro filho com Gomer, né? E este filho, Deus mandou botar o nome de não meu povo. Aqui nessa tradução nos diz que é Lo-Ami. Aqui em outra tradução nos diz que é não meu povo. Então Deus mandou botar aquele nome e representa o reino de Israel. Deus estava dizendo que o reino de Israel, a casa de Israel, não seria mais povo dele. Por quê? Porque se tornou gentio, lá em Ezequiel 23, do 9 ao 10. O reino de Israel deixou de existir como reino e se tornou gentio e morto espiritualmente. O reino de Israel deixou de adorar o seu Criador para adorar os ídolos. João 4, do 20 ao 21, quando Jesus veio, né? Eles estavam na idolatria. Que no versículo 10 de Oséias, capítulo 1, nos diz o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus. Vós sois filhos do Deus vivo. Então aqui Deus está dizendo que o reino de Israel deixará de ser povo dele. Mas o reino de Israel ele se tornará como a areia do mar. Então os filhos do reino de Israel, das 10 tribos de Israel, serão muitos, muitos filhos. E eles não serão mais chamados povo de Deus.
mas serão chamados filhos de Deus. Então Deus diz que o reino de Israel, né, vai deixar de ser povo e vai se tornar filhos. O reino de Israel deixaria de ser um reino terreno, deixaria de ser um povo terreno de Deus e se tornaria filhos de Deus, se tornariam o Israel espiritual, não mais o Israel terreno, que lutava com as armas humanas. Então, o reino de Israel deixou de ser um reino quando foi levado escravo para a Síria. Lá ele deixou de ser um reino e se tornou povo, escravo, né? Se afastou de Deus e morreu, deixou de ser povo. Mas agora Deus estava dizendo que ele iria voltar, mas não como povo mais. Iria voltar como filho de Deus. Pois era o reino, né, humano, mas Israel deixou de ser um reino humano para ser um reino espiritual, para ser o Israel espiritual. Deixou de ser apenas um povo terreno para ser filhos adotivos ou adotados de Deus. Em João 4, do 39 ao 42, o reino de Israel, que não era mais reino, era apenas um povo morto, afastado de Deus, que se tornou gentil. Ele volta para o seu Criador, aqui em João, capítulo 4, os versos do 39 ao 42, nos diz assim, João 4, 39 ao 42, nos diz o seguinte, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles creram. Então os samaritanos, o reino de Israel, voltou para o seu Criador. Eles creram que Jesus era o Messias que Moisés tinha prometido. E agora eles se tornaram filhos de Deus, porque agora não era mais por seguir a lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. E eles confessaram. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, os samaritanos se arrependeram, não todos, né? Que é o começo da volta deles. Aqui é a cidade de Sicar, que a mulher morava. Então, eles começaram a voltar, os samaritanos. Jesus curou alguns e salvou, né, samaritanos. E Jesus deu a ordem para os discípulos irem primeiro para os judeus, né, para Jerusalém, para toda a Judéia, Samaria e depois para o resto do mundo. Porque os judeus e os samaritanos são o povo de Deus. Então os samaritanos voltaram para Jesus no capítulo 4 de João, começaram, né, a voltar. Então esta profecia se cumpriu e a casa de Israel, que se tornou gentil, começa a voltar para o seu Deus. Então em João
4, do 39 ao 42, essa profecia que Deus falou aqui em Oséias começa a se cumprir, porque os samaritanos, né, a casa de Israel, começa a voltar para o seu Criador, mas não mais como povo, não mais como reino, mas como filhos. E lá em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os judeus rejeitaram Jesus como o seu Deus, como o seu Pai, como o seu Senhor, como o seu esposo. Mas os samaritanos confessaram: nós cremos, nós temos ouvido e nós cremos que este é o nosso Messias, é o Cristo de Deus, é o nosso Salvador. Eles aceitaram, os judeus não aceitaram, mas a casa de Israel aceitou. A casa de Israel tinha se tornado gentil, tinha morrido. Então os gentios e os samaritanos estavam juntos. Os gentios foram insertados nos samaritanos, na casa de Israel. Então, por isso, esta casa de Israel, hoje, nos nossos dias, é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus está em todo o mundo. Por isso, Deus disse que seria como a areia do mar. Seria como a areia do mar os descendentes da casa de Israel. A casa de Israel começa a voltar para o seu Deus, mas trazendo consigo os gentios que foram enxertados neles, pois se tornaram gentios. Então, a casa de Israel, que é os samaritanos, voltaram para o seu Deus, mas voltaram junto com os gentios, porque eles tinham se tornado gentios. Aqui em Romanos, capítulo 9, Paulo nos diz o seguinte, Romanos 9, do 25 e 26, Paulo nos diz assim, 25 e 26, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então Paulo está falando aqui da igreja, está falando aqui do reino de Israel, está falando dos samaritanos e os gentios, que aqui é a igreja. Então as 10 tribos de Israel representa a igreja, e os gentios, pessoas de todo o mundo. Mas aqui Paulo cita Oséias, para aquela profecia que Deus deu para Oséias, né? Que o reino de Israel, né, diz assim, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. Por quê? Porque Israel deixou de ser povo de Deus. Ele se tornou idólatra, morreram espiritualmente. Mas aqui Paulo está dizendo essa profecia que Deus disse que o reino de Israel iria voltar, mas não mais como povo, mas sim como filhos, né? E aqui o versículo 26 de Romanos 9 diz assim: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Então, essa profecia se cumpriu em João, capítulo 4, os versos, todo o capítulo 4, né? Mas os samaritanos começaram a voltar para Jesus nos versos do 39 ao 42. Então, essa profecia se cumpriu. E Paulo ainda cita Isaías 10, 22.
E o que é que Isaías 10, 22 diz? Que é o versículo 27, né? Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, Paulo está dizendo aqui, citando Isaías 10, 27, mas também Oséias fala sobre isso, né? Porque o reino de Israel seria como a areia do mar, quer dizer que seria muitas pessoas. Mas Paulo está dizendo que, apesar de ser muita gente, só um remanescente será salvo de toda a casa de Israel. A casa de Israel, apesar de ser como a areia do mar, ou melhor, de haver pessoas em todo o mundo dizendo que é filho de Deus, mas somente os verdadeiros filhos de Deus serão salvos. Então nós vemos que a igreja diz que são filhos, mas Israel é povo, né? Esse Judá, o reino de Judá, o Israel que nós conhecemos hoje, eles dizem que são povo, mas a igreja de Jesus diz que somos filhos. Mas tem gente, muitas pessoas que dizem que são filhos de Deus, são igreja de Jesus, mas é só um remanescente que vai ser salvo. Por quê? Porque tem muita gente dizendo que é salvo, mas não é. Aqui o versículo 28 de Romanos, Paulo nos diz o seguinte: porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então é Deus quem vai fazer esta obra de salvação. Paulo diz que o Senhor completará a obra de salvação. Quando é que Deus vai completar esta obra? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 50 ao 54. Aqui Romanos, versículo do 29 ao 30, Paulo ainda nos diz assim: e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então Paulo está falando do reino de Israel. Se Deus não tivesse deixado descendência, qual foi a descendência? A igreja. Então o povo samaritano voltou para Deus, não mais como povo, mas sim como filhos, mas sim como igreja, juntamente com os gentios. Este é o povo dos samaritanos, da casa de Israel. É a igreja, nós somos a casa de Israel. Nós representamos as 10 tribos de Israel. Então os irmãos estão entendendo? Então em Romanos 8, 29, aliás 9, do 29 ao 30, Paulo nos revela que os que Deus conheceu, deixa eu ver aqui, os que Deus conheceu, Romanos 8, 29 ao 30, diz o seguinte, 29 ao 30, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Deus, ele escolheu o seu povo antes da fundação deste mundo de pecado que vivemos, deste mundo de trevas governado por Satanás. E Jesus, ele predestinou esse povo para ser seu. Ele separou, porque Deus, ele já viu que estas pessoas, em algum tempo determinado, iria recebê-lo como Salvador. Mas aqui no finalzinho do versículo 30, ele diz: e aos que justificou, estes também glorificou. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, ele é justificado, porque ele recebe o perdão de Jesus.
E quando ele é justificado, o Espírito Santo vem morar na vida dele. E essa pessoa, o Espírito Santo, vai fazer a obra de santificação, vai fazer a obra de purificação. E esta glorificação será na volta de Jesus, em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, quando vai haver a mudança do nosso corpo terreno, deste corpo de pecado, para um corpo santo e perfeito. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E a etapa final do salvo será a glorificação, que já está perto, porque Jesus já está vindo. E na volta dele, todos os salvos serão glorificados, receberão um novo corpo, um corpo perfeito, sem pecado, sem morrer mais, sem nenhum defeito, um corpo imortal. E nós iremos ao encontro de Cristo. Então, o reino de Judá, ou melhor, o reino de Israel, não é mais um povo, não é mais um povo terreno que precisa de uma nação, que precisa de um exército. Nossa nação é espiritual, não é mais nesta terra. Jesus disse que nós não somos deste mundo, nós somos do mundo espiritual, porque nós cremos em Jesus. E o reino de Israel se tornou espiritual, se tornou a nação espiritual, e essa nação está em todo lugar, porque em todo lugar tem filhos de Deus, tem filhos de Deus no reino de Judá, nesse Israel que conhecemos, e em todas as nações. Então, esta glorificação do remanescente da casa de Israel, que é a igreja, será em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54. Então, não são todos que dizem que são salvos, que realmente são salvos. É só um remanescente. Assim como o reino de Judá, não é toda o reino de Israel, de Judá, não é todo esse Israel que sabemos, que conhecemos hoje, que é nação de Israel, que é reino de Judá. É só um remanescente. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, também fala desta transformação do corpo e do arrebatamento. Ainda em Oséias 1:11, o Pai Eterno revela para Oséias que o final da casa de Israel... Deixa eu ler bem aqui. É Oséias, capítulo 1, versículo 11. O Pai Eterno diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão à terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oh, glória! Jezreel somos nós, meus irmãos, o reino de Israel, junto com os gentios. É as 10 tribos de Israel, são os samaritanos. Então, será no final, no governo de Jesus, na volta de Jesus, que as duas casas de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá, se unirão como uma só nação para o governo de Cristo, os 1000 anos. E isto acontecerá à volta de Jesus em Mateus 24, 29 ao 31, e no Apocalipse 20, do 4 ao 6, ou melhor, Apocalipse 20, versículo 4, versículo 6. A casa de Israel, que é a igreja, vai governar a nação com Jesus, mas o reino de Judá, a casa de Judá, ela irá servir a Jesus como sacerdote na área religiosa. Então, você pode ler Mateus 24, do 29 ao 31, que é o reino de Israel vindo com Jesus para este mundo, no milênio para governar, e Apocalipse 20, o versículo 4 e 6, ali é o reino de Judá, exercendo a função de sacerdote em todo o mundo, para levar o povo a adorar a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos
agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos deu de não ser mais... Na verdade, os gentios não era nada, né? Mas através da casa de Israel, nós insertados nele, também temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados teus filhos, porque nós cremos no teu Filho Jesus. Os judeus, apesar de ser o povo escolhido, o povo que o Senhor ama, mas eles ainda não receberam o teu Filho, mas nós já recebemos. E nós pedimos pelos judeus que o Senhor abra o coração deles, o entendimento, quebre aqueles corações de pedras e coloque um coração de carne. Abençoa o teu povo, Senhor, porque é o teu povo. Todos aqueles que reconhecem o teu Filho como o seu Salvador, esse passa a ser o teu povo. Oh, glória! Que o Senhor nos abençoe. Abençoa todos os teus filhos. Abençoa todos os que estão ouvindo esse estudo. Que ele seja edificado. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então mande essa live para frente, para outras pessoas, para que sejam edificados. E compartilhe, dê o seu bonzinho. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu bonzinho. E vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E até o próximo estudo, até sábado.